Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como higienizar a face dos pacientes antes da gente realizar os procedimentos neles. Porque acontece muito assim dos alunos perguntarem: ah, Natália, mas como é que eu higienizo? Eu pego uma clorexidina, passo no rosto do paciente e tá tudo bem. Eu preciso usar um demaquilante, eu preciso usar álcool 70, né? Existe muita divergência e muitas dúvidas em relação a isso. Então eu decidi gravar um vídeo e mostrar para vocês como que é o meu protocolo, como que eu faço e como eu ensino para os meus alunos, e os meus alunos realizam também nas suas clínicas e têm excelentes resultados. Tanto na questão de não passarem por problemas de alergia no paciente, não passarem por problemas de contaminação da face do paciente, ou na hora de injetar algum produto ainda ter algum resquício de maquiagem, ou ter uma clorexidina ainda na pele, ou alguma coisa assim que possa gerar alguma infecção, alguma inflamação, algum processo alérgico, como também o paciente se sente cuidado. Eu falo muito disso em todas as minhas aulas, nas lives, nos cursos, porque eu acho que isso faz diferença. Quando a gente quer ser um profissional diferenciado na harmonização facial, a gente realmente tem que fazer aquilo com toda a dedicação e principalmente cuidando do nosso paciente. Quando o paciente sente isso, que ele é cuidado e que nós somos diferentes de outros profissionais, é como se tivesse um oceano imenso nos distanciando dos outros profissionais comuns. E aí o paciente acaba fidelizando e não nos troca nunca mais. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês? Independente de marca, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu estou trabalhando neste momento, mas eu já experimentei N marcas comerciais, muitas realmente são bem legais. Então eu vou mostrar para vocês algumas alternativas. Então, por exemplo, aquela mulher que nos procura para fazer qualquer procedimento da ROF, tá? Eu preciso demaquilar. Geralmente a mulher vem, a gente sempre conversa com a paciente, as meninas, as secretárias sempre falam assim: olha só, você vem de manhã, você vem direto de casa para fazer o procedimento, então eu já vou lhe pedir que você já venha com o rostinho limpo. Porque senão a mulher acorda de manhã, faz todo o processo de hidratação da sua face, faz a aplicação de maquiagem para chegar aqui e a gente remover, né? Então a gente já avisa a paciente, se ela vem direto para consulta, inclusive tem muitas pacientes que a gente sugere isso, que venham de casa de manhã ou logo depois do almoço, direto para consulta, porque elas economizam um processo de maquiar antes disso e a gente vai chegar aqui e a gente economiza tempo também para remover toda essa maquiagem. Mas enfim, nem sempre vai acontecer neste momento, né? E a paciente que chegou então com maquiagem, às vezes com muita maquiagem no rosto, tá? Então como que nós fazemos? O primeiro passo é o de demaquilar. Então assim, a água micelar, né? Existem várias marcas de água micelar, existem algumas marcas que são mais oleosas, até da L'Oréal, é uma marca que tem as duas, né? Ela tem com óleo e sem óleo. Quando a pele é mais seca, a gente usa com óleo. Quando é uma maquiagem à prova d'água, principalmente a região de rímel, a gente precisa usar uma água micelar mais oleosa para ela conseguir remover. E nós temos a água micelar convencional também, essa não é oleosa, né? Essa é uma da La Roche, muito boa também. A gente tem assim pequenininho e tem grande, né? Para quem atua num consultório para uso profissional é melhor as maiores, que sempre tem um custo melhor. Essa é mais para ilustrar para vocês. E existe essa aqui, que é uma água bem legal, que ela tem água micelar, mas ela é em gel. Então ela é um gel micelar demaquilante, tá? Específico para demaquilar. Então nós temos resultados bem legais, facilita a nossa vida no sentido de remoção, porque eu vejo que tem alguns profissionais que tem um protocolo assim: a paciente chegou, eu peço para o paciente ir ao banheiro, lavar o rosto, tá? Aí entrega um sabonetinho para o paciente lavar o rosto. Se é um paciente que não está com muitos produtos na face, se é um paciente que está só com um protetor solar, é bem fácil. Ele vai usar aquele sabonete antisséptico, que é bem importante que haja este momento na higiene da face. Mas se tiver com maquiagem, gente, ela vai ficar muito tempo lavando, ela vai se respingar toda a roupa dela. Então a gente tem que pensar nisso também. Não adianta a gente só pensar: o que eu preciso? Eu preciso que use um sabonete antisséptico, ponto. E a gente não pensa, a gente não cuida do paciente, a gente não pensa em todo o contexto. Geralmente a pia de um banheiro, de um lavabo, de uma clínica odontológica, ela é uma pia delicadinha, ela é uma pia pequenininha.
né? A torneira vai ligar, de repente é inverno. A gente que mora aqui no sul, no inverno, você pedir para a pessoa ir ao banheiro, se não tem água quente, lavar o rosto com uma água gelada, aí escorre no braço, molha a roupa. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então a minha sugestão é: se tem muita maquiagem, o primeiro passo é demaquilar. Você pode usar qualquer demaquilante profissional. Se é uma paciente que tem a pele mais oleosa, a dica é usar o gel demaquilante ou uma água micelar que não tenha óleo, que ela não seja bifásica, tá? Se é uma paciente que tem a pele mais seca ou que tem uma região dos olhos muito carregada com sombra, rímel e etc, e você vai precisar remover o rímel para aquele procedimento que você vai fazer, por exemplo, vai atuar na área dos olhos, né? Principalmente procedimento cirúrgico, por exemplo, a gente sempre pede para o paciente não vir maquiado, mas a gente sabe que, dependendo do horário, a paciente não consegue, ela já vem com a maquiagem, às vezes é uma maquiagem mais carregada. Então nós precisamos remover, e aí é legal usar algo específico para a região dos olhos ou uma água micelar bifásica para não correr o risco de a gente machucar também aquela região e precisar ficar esfregando muito a pele da paciente, tá? Então, para demaquilar, seria isso que a gente faria, primeira fase. O segundo momento é o momento do sabonete mesmo, tá? Então assim, quem tem, Natália, eu tô preparando ainda a minha sala e tudo mais, tu acha legal ter uma piazinha? Acho ótimo, tá? Que se você tem, pode ser no lavabo da clínica, não tem problema nenhum. Se você tem um lavabo legal, que você tem um ambiente que a paciente possa ir lavar o seu rosto, eu acho legal, porque a funcionária fazer isso no rosto da paciente demora um pouco mais, precisa de um ambiente especial, tá? Então as meninas aqui na clínica, geralmente, ou elas passam a paciente numa outra sala, que não é a que a gente vai atender, né? Não é o meu consultório, por exemplo, passa a paciente num consultório que esteja livre ou numa salinha especial que a gente tem para isso e faz a higiene, não tem problema, pode ser a funcionária mesmo, ou você mesmo fazendo essa higienização. Você vai precisar usar ou esponjinhas ou aqueles pads de algodão, né? Ou gaze mesmo, a gaze, gente, tem que cuidar um pouquinho, porque se você for esfregar, ela pode machucar um pouquinho a pele. Então eu sugiro as esponjinhas ou os pads de algodão mesmo, tá? Molha com água um pouquinho do sabonete e esfrega o rostinho da paciente. Como o algodão ele é bem macio, ou a esponjinha também, ela é uma esponjinha específica para não machucar a face, não vai causar nenhum dano para o paciente, não vai ter nenhum problema de deixar a paciente com a pele, né, machucadinha, injuriada antes do procedimento, tá? Ou então, se você tem um lavabo, um ambiente para fazer isso, você pode pedir que a paciente vá até o banheiro, alguém pode acompanhar ela lá. Se não for banheiro, melhor ainda, porque daí é um ambiente específico para isso, você ter uma piazinha, né? Porque no banheiro, o que já aconteceu aqui na clínica quando a gente indicava a paciente ir ao toalete, ao lavabo, fazer a higienização da face? Confundir um pouco os sabonetes, porque nós temos o sabonete que está ali no lavabo para lavar as mãos e nós temos o sabonete antisséptico. Apesar de ter escrito ali sabonete antisséptico, etc., acabava confundindo. Aí as meninas mudaram a estratégia. Quando ia encaminhar a paciente, entregava na mão dela esse sabonete, que ela sabia que era para ela lavar o rostinho dela e trazer de volta, né? Também pode funcionar, mas nós acabamos achando melhor a gente mesmo fazer, tá? Mas tem todas essas alternativas. O que importa é que o rosto seja bem lavado. Geralmente, quando é o paciente que ele faz sozinho no toalete, nós pedimos que ele lave 2 vezes o rosto dele com o sabonete. Aqui, quando são as meninas quem fazem, elas sabem se elas conseguiram higienizar o suficiente, porque quando elas vão passar o padzinho de algodão, elas enxergam no próprio algodão se realmente ele já não tá mais saindo com nada de maquiagem, com nada de produto, nenhum resquício de produto na pele. Se é o próprio paciente, a gente já pede 2 vezes para garantir que ele fez, né, a asepsia da face bem legal, tá? Importante, sabonete, lavou, precisa ser enxaguado. A gente não pode lavar com sabonete e manter aquele sabonete ali só secar com um guardanapo de papel ou com toalhinha, né? Então a gente pede que seja feito um enxágue, certo? Então eu demaquilei e eu usei um sabonete para fazer essa higiene. Natália, qual sabonete? Sabonete antisséptico. Eu gosto de comprar, se é para comprar um padrão,
compra um que possa ser usado para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. Porque às vezes as pessoas compram um sabonete maravilhoso, cheio de ácidos. Por exemplo, tem um sabonete aqui maravilhoso que é com ácido glicólico, né? De várias marcas também. Este sabonete eu não indico utilizar nesse processo de higienização básica da pele para qualquer procedimento. Esse sabonete eu vou utilizar quando eu for fazer um procedimento no meu paciente que eu quero fazer uma limpeza mais profunda, que eu vou fazer algum peeling, que eu vou fazer uma sessão com dermocosméticos, que eu quero fazer uma hidratação mais profunda sem promover uma injúria, tipo microagulhamento, jato de plasma, etc. Eu não vou fazer uma drug delivery, né? Eu vou trabalhar nas camadas mais superficiais. Então eu consigo, com ácido glicólico e com peelings, aprofundar, remover essas células mortas, tirar essa camada córnea. Então, quando é esse o objetivo, sim, eu vou trabalhar com sabonetes com ácidos, tá? Esses sabonetes com ácidos, nós profissionais que vamos atuar nesse procedimento é que vamos utilizar. A gente não deixa um sabonete com ácido no banheiro para o paciente usar sozinho e nem com uma funcionária, a não ser que ela seja treinada nessa parte de cosmética, seja esteticista, técnica, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o sabonete que nós vamos trabalhar é um sabonete específico para higienizar o rosto, né? Então nós temos, por exemplo, um sabonete neutro, que eu gosto de trabalhar essa marca também, que nós vamos lavar o rostinho do paciente. Então esse pode ser um sabonete que vai estar lá no banheiro, ele pode ser um sabonete que a sua funcionária vai colocar no padzinho e lavar o rostinho do paciente, ou que você vai fazer isso no paciente, é tranquilo, tá? Esse é aquele que eu comentei que a gente pede para ele fazer 2 vezes. Existe também esse aqui, que ele é um sabonete também antisséptico, né, bem interessante, que já vem com clorexidina, então ele é bem legal. Já tem aqui no próprio sabonete, higieniza bem o rosto do paciente, certo? Ah, Natália, eu usei um sabonete neutro bem simples, que eu comprei lá, um potão legal, mas é só para fazer essa higienização, tu acha que é ruim? Se ele tem indicação para todos os tipos de pele, tá ótimo, tá bem legal. Mas eu gosto, gente, de complementar com a clorexidina, tá? Ou com o álcool 70. Tá? Isso é muito a critério do profissional, como que vocês gostam de trabalhar, tá? Eu gosto de colocar a clorexidina nesses jatinhos aqui. Eu coloco o jatinho, eu não ponho direto no rosto do paciente, eu coloco no padzinho de algodão. Eu gosto muito desses pads de algodão, gente, porque eles são macios. Então eu consigo higienizar, eu consigo passar até quando é a fase do esfoliante e tudo mais, eu não machuco o rosto do meu paciente, tá? Então a clorexidina, ela tem um formato assim, que é um pouquinho mais denso, que ela é tipo um sabonete também, tá? Sabonete à base de clorexidina, que você pode usar também, eu gosto muito do spray. E a clorexidina mesmo, mais concentradinha, pra gente fazer então essa asepsia final, tá? Pode ser também, como eu falei, o álcool 70. Eu não gosto muito do cheiro do álcool 70, tá? Eu acho que o cheiro dele é muito forte. Quando a gente passa no rosto do paciente, ele fica meio, né, desconfortável. Então eu gosto de trabalhar com a clorexidina. Lembrando que a clorexidina, ela é extremamente alergênica. Então eu tenho que ter muito cuidado. Por exemplo, o paciente tem a pele bem sensível, eu não cuidei com aquela situação que eu comentei antes de usar um sabonete, peguei um sabonete lá de ácido glicólico, me confundi, deixei lá no banheiro, o paciente esfregou, né, fez muita injúria com um sabonete que é mais forte, com ácidos, tá com o rostinho todo vermelho. Aí a Natália vai lá, ainda pega e aplica a clorexidina, não limpa a clorexidina, pronto, gente, deu um caos naquela pele do paciente. Você causou uma injúria enorme e você nem começou a fazer o seu procedimento ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo que as pessoas às vezes pulam um pouco essa etapa, né? Ou só manda o paciente no banheiro higienizar, ou a paciente tá cheia de maquiagem, só dá uns jatinhos de clorexidina e higieniza só ao redor do ponto onde vai aplicar, porque eu não quero tirar a maquiagem, porque daí o paciente tem que depois um compromisso. Não, gente. A gente não pode pular etapas, tá? Os nossos pacientes têm que ficar cientes da importância desse momento da gente fazer essa higienização e os riscos que ele corre se a gente não fizer isso de forma adequada. Se você explica isso para o paciente, ele não vai ficar chateado que teve que tirar maquiagem, fazer maquiagem e etc e tal, tá? Então, fizemos a asepsia,
Fizemos a remoção da maquiagem, fizemos a remoção da maquiagem inicialmente com demaquilante, água micelar, como eu expliquei pra vocês. Passamos pra fase 2, que é o sabonete, que você vai decidir se é a funcionária que vai fazer, se é o próprio paciente, um sabonete neutro, que possa ser usado para qualquer tipo de pele, bem leve, bem simples. Tá? Se for o caso de fazer, que é uma sessão com dermocosméticos, que a sua intenção naquela sessão é fazer algo mais profundo para permear, remover camada córnea, fazer algum procedimento para manchas na pele, algo nesse sentido, sim, você pode trabalhar também com este sabonete, com algum sabonete de ácido glicólico, alguns ácidos, para fazer uma higiene mais profunda. Pode até ser a sua funcionária, mas aí a gente pula. Em vez de usar o sabonete neutro, a gente usa esse de ácidos, né? Que a gente vai ter uma permeação dos ativos que a gente for trabalhar depois mais profunda, porque eu fiz uma higiene abrindo mais essa camada córnea, tá? Então, trabalhamos com essas etapas aqui, higienizei o rosto do paciente, finalizei essa higiene com a clorexidina ou com álcool 70. Muito importante. Depois de usar tanto a clorexidina quanto o álcool 70, mas principalmente a clorexidina, porque o álcool vai evaporar, né? Eu preciso passar água ou soro fisiológico. Por quê? Dependendo do procedimento que eu vou fazer, eu vou permear essa clorexidina, esse álcool 70 ou sabonete, ou seja, o que for que eu apliquei por último e não removi. Então eu posso ter uma aguinha, né, água mineral, que eu vou molhar o meu padzinho de algodão e passar no rosto do paciente, ou soro fisiológico, estéreo, melhor ainda, coloco um pouquinho de soro e higienizo a face do paciente. Então a última coisa que eu passei no rosto do meu paciente antes de pegar uma agulha, seja de botox, seja de preenchimento, seja a agulhinha do fio de sustentação ou do fio liso de estímulo de colágeno que eu vou utilizar, não importa. A última coisa que eu passei no rosto do paciente é isso. Então, se é você mesmo que vai fazer esse procedimento, ou se é a sua funcionária que você vai treinar para isso, é muito importante que ela entenda todas essas etapas e que ela também saiba os riscos que você coloca o seu paciente se você não cumprir essas etapas e a responsabilidade que você vai dividir com ela caso aconteça alguma coisa. Então ela fica bem ciente e elas realmente vão fazer da forma adequada, tá? Existe mais uma etapa que a gente ainda pode acrescentar, que seria, gente, a parte de esfoliar, né? Aí isso também depende muito do que vem na sequência, né? Se eu vou fazer botox, se eu vou fazer microagulhamento, se eu vou fazer os procedimentos mais convencionais, eu geralmente não esfolio o rosto do meu paciente. Se eu vou fazer microagulhamento, jato de plasma, etc., eu não vou usar porque eu já vou promover uma injúria com esses outros procedimentos. Então, o esfoliante não precisa ser naquele mesmo dia. Então, eu pulo essa etapa do esfoliante. Se naquele dia eu vou fazer um peeling mais profundo, a mesma coisa. Eu pulo a etapa do esfoliante porque o peeling já vai fazer esse efeito. Mas antes do peeling, dependendo de qual for, eu posso usar um sabonete com ácidos, por exemplo, como a gente estava falando agora, para a questão das manchas e tudo mais. Se eu vou fazer botox, se eu vou fazer preenchimento, aí depende muito da pele do meu paciente. Se o meu paciente tem uma pele mais pesada, se o meu paciente tem uma pele que está muito ressecada, muito desidratada, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, né? Que o ideal é a gente preparar sempre a pele do nosso paciente antes, né? Fazer algumas sessões de dermocosméticos, de laser, de preparo da pele e não deixar o paciente vir fazer só o botox, só o preenchedor. Só que a gente sabe que muitas vezes a gente não tem tempo hábil para isso, o paciente não tem condições financeiras, então de repente a gente inclui no custo desse paciente um preparo no mesmo dia que seja, né? Então, para fazer o preenchedor, para fazer o botox, por exemplo, eu posso sim preparar a pele do meu paciente, deixar ela com a camada superficial mais hidratada, com uma qualidade superior. Então, eu posso incluir nessas minhas etapas, então eu demaquilei, eu usei o sabonete, eu passei a clorexidina ou o álcool e eu finalizei com soro, etc. Eu posso ainda, antes então de finalizar, antes da clorexidina e do soro fisiológico, por exemplo, eu posso esfoliar a pele do meu paciente, porque digamos que a pele está muito ressecada e eu não quero isso para o meu resultado final, né? Ou aquele paciente que tem a pele muito oleosa, então ele tá com a pele muito oleosa e eu não consegui remover isso só com essa higienização, né? A gente vê que ela tá muito oleosa, tá com muita oleosidade, o pH muito alterado.
Lembrando que o ideal é fazer todo um preparo antes, mas se a gente não conseguiu por N motivos, ok. A gente faz uma esfoliação usando produtos adequados, a gente vai ter um resultado bem legal. Então existem algumas máscaras, né, de produtos naturais, máscara pré-peeling, etc, que eu posso aplicar no meu paciente, faço uma leve massagem e eu consigo sim remover essa camada córnea e dar um resultado mais legal para o procedimento que eu vou fazer. Existe também alguns esfoliantes que são físicos, químicos e enzimáticos, então a gente tem um resultado bem legal. O paciente tem uma sensação na pele dele de pele aveludada. Então você também vai, além de melhorar a qualidade do resultado, além de melhorar, não ter tantos riscos de contaminação, nem nada disso, porque você tomou todos os cuidados, você ainda entrega para o paciente uma percepção de valor muito maior, porque o paciente sai da consulta já com uma sensação no rosto inteiro, mesmo que ele tenha feito só botox no terço superior. Eu vou fazer essa higienização da face, demaquilar, etc., pescoço, rosto e pescoço e talvez até colo, né? Eu posso preparar muito bem isso no meu paciente, ele sai com outra sensação. Ele não é aquele paciente que vai sair do consultório, metade do rosto tá demaquilado porque foi onde eu apliquei o botox, a outra metade, aí a mulher que usa uma base, alguma coisa com a cor maior, né, mais forte do que a da sua pele, ela tá com a testa branquinha, cheia de bolinhas vermelhas, e o resto do rosto ela tá com metade de blush, metade de base, metade de bronzeador, enfim, né? Então isso não é legal. Então é muito melhor a gente demaquilar todo o rostinho do paciente, higienizar por completo, não corremos riscos de contaminação, a gente tem que ter certeza que essa pele tá muito limpa, tá? E a gente pode ainda potencializar com a questão do esfoliante. Outra dica que eu queria dar para vocês é que nós falamos agora assim, tá, Natália, tu explicou como que a gente prepara a pele do paciente para qualquer procedimento, seja ele qual for, né? Então, se for botox, se for preenchedores, eu posso fazer o protocolo completo, incluindo o esfoliante. Se for procedimentos com injúria, tipo microagulhamento, jato de plasma, algum peeling mais profundo, dependendo de qual é o meu objetivo, eu não uso o esfoliante. Eu uso todos os outros menos o esfoliante. Se o procedimento que eu for fazer for com os próprios dermocosméticos, eu fiz esse preparo e agora eu entro então com os cosméticos de acordo com o protocolo que eu planejei para o meu paciente naquele dia, né? Uma dica que eu gostaria de passar para vocês também é que vocês podem vocês mesmos fazer esse preparo ou a funcionária de vocês. No meu caso, essas etapas iniciais são as meninas quem fazem, porque a gente ainda aplica o anestésico tópico. Então, dependendo do procedimento que vocês forem fazer, vocês vão aplicar um anestésico tópico. Então, a funcionária fez a higienização da face, todas essas etapas que nós conversamos, ela vai... A única coisa que ela não aplica ainda, gente, aqui, antes, né, do anestésico, é a clorexidina, tá? Então, se vocês forem usar anestésico tópico antes, você vai demaquilar usando água micelar, usando gel micelar, bifásica ou monofásica, fez a higienização com sabonete adequado para a pele do paciente, ou ele foi lá e lavou ou usou o padzinho, fez a higiene com algum tipo de sabonete, e aí, se for passar o esfoliante, né, nesse caso, pode esfoliar, se é um procedimento que você pode usar o esfoliante, pode esfoliar, depois do esfoliante, lava o rosto do paciente, enxágua, tá sequinho, sem nada, aí eu aplico depois do esfoliante, porque daí vai absorver melhor, eu aplico o anestésico tópico que eu decidi usar, em spray, em gel, em creme, enfim, o que a gente decidiu usar, e vou fazer a oclusão com papel filme, com gás, enfim. Fiz isso, deixo agir 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, dependendo do anestésico, o protocolo dele, de quanto tempo o paciente tem que deixar ele agir. Depois que agiu, então, o anestésico, essa mesma menina vai lá, vai remover a gaze, remover o plástico filme, remove o anestésico do rosto do paciente, ela já remove o anestésico com a própria clorexidina, pode ser a clorexidina em sabonete ou a clorexidina pura, né? Ela remove com a própria clorexidina porque ela já está higienizando o rosto do paciente. E ela finaliza então essa remoção para remover a própria clorexidina também com o soro fisiológico ou água mineral. Tá? Então nós temos todas essas situações possíveis, porque tem profissionais que falam, Natália, eu não uso o anestésico. Aí como é que eu posso fazer? Você faz o mesmo protocolo que nós falamos,
já finaliza com a clorexidina, com soro e chama, né, a sua funcionária, se for ela quem fizer, e já passa para você fazer o atendimento. Você vai colocar o gelinho nos pontinhos onde você marcou e vai fazer a aplicação, por exemplo, do Botox, né? Mas o que eu queria chamar atenção para vocês com essa aula, gente, é assim, esses são os protocolos que eu trabalho, algumas marcas das que eu trabalho, que eu ensino para os meus alunos. A marca comercial não é o mais relevante, o que importa é que realmente você siga esses protocolos, siga esse processo, essas etapas, e que você tenha certeza absoluta que a pele do seu paciente, não só o ponto que vocês vão aplicar, eu vejo muito isso, gente, faz a higienização da face só naqueles pontinhos porque a paciente está maquiada, gente, não, tá? Expliquem isso para o paciente e digam, não, eu preciso higienizar todo o seu rosto. Se eu não higienizar todo o seu rosto, existe sim o risco de contaminação e eu não quero que isso aconteça. Tá? Deixa claro para o paciente isso desde o início, eu acho que não vai ter problema. E se você faz todo esse cuidado de higienizar, de hidratar e tudo mais, o paciente não vai achar ruim. Ele não vai achar que ela só passou lá uma clorexidina e removeu a maquiagem. Não, ela tá tratando a minha pele, então eu não quero que ela trate só os pontinhos, eu quero que ela trate o meu rosto inteiro, né? Então funciona super legal, tá? Não deixem de lado, não pulem etapas, porque isso faz toda a diferença nos resultados finais e na nossa proteção e proteção do nosso paciente para riscos de intercorrências e de contaminações. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.